Se Thomas Shelby abrisse os olhos hoje, em pleno século XXI, ele não respiraria espantado diante das luzes digitais, dos prédios de vidro ou dos aparelhos que cabem na palma da mão. Ele respiraria fundo como quem acaba de encontrar um novo campo de batalha. Porque para homens como ele, a época nunca foi o que determina o destino. O que determina é a mentalidade. E mentalidades como a de Thomas Shelby não se perdem no tempo. Elas se adaptam, se expandem e devoram tudo pelo caminho. A primeira manhã de Thomas no mundo moderno não seria marcada por espanto. Seria marcada por silêncio. Ele caminharia pelas ruas observando as pessoas com seus fones de ouvido, seus passos apressados, seus olhos presos em telas. E enquanto todos pensam em sobreviver, ele calcula como se posicionar para dominar. Porque no século XXI, o poder não está somente em territórios físicos, está em informação, influência, reputação e velocidade. Thomas entenderia isso em uma única caminhada. Ele perceberia algo óbvio para um homem que cresceu entre pólvora e sangue. Neste novo mundo, a guerra não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Agora, ela é travada nos bastidores corporativos, nos algoritmos, nas narrativas digitais, nas alianças veladas. E Thomas, com sua intuição fria, se moveria como um predador silencioso, atravessando um campo de presas distraídas. O primeiro movimento dele não seria abrir uma empresa, nem construir um império, seria observar. Observar como ele sempre fez. Ele passaria semanas sentado em cafés, metrôs, reuniões públicas, lendo jornais, analisando mercados, estudando o comportamento humano. Ele perceberia o que poucos veem, que a fraqueza contemporânea não é pobreza, e sim distração. As pessoas têm acesso a tudo, mas não conseguem focar em nada. Têm voz, mas não sabem o que dizer. Têm liberdade, mas não sabem para onde ir. Ele entenderia de imediato que no século XXI, quem domina a si mesmo, domina o mundo, e que quase ninguém faz isso. A partir dessa percepção, ele escolheria um campo para agir. E ao contrário do que muitos imaginam, Thomas não iria direto para o crime. Isso seria jogar pequeno diante das engrenagens modernas. Ele usaria a mentalidade criminosa, estratégia, frieza, leitura humana, para operar dentro das zonas cinzentas do mercado legítimo. E é aí que sua ascensão começaria. Ele buscaria setores que carregam as chaves do novo poder: tecnologia, logística, informação, marketing de influência, segurança digital. Não porque ele quisesse ser um programador ou um analista, mas porque ele entenderia que o poder moderno não está em fazer, está em comandar quem faz. Ele se infiltraria em ambientes corporativos como quem se infiltra em um clube rival. Gravatas bem alinhadas, sorrisos calculados, reuniões intermináveis. E ele perceberia que esse mundo não é tão diferente do de Birmingham. Apenas trocaram lâminas por palavras moderadas. E a maior vantagem dele se revelaria. Ele nunca foi um homem distraído pelo supérfluo. Ele sabe detectar medo no olhar mais polido, insegurança atrás da postura mais rígida, mentira por trás do discurso corporativo perfeito. Thomas construiria seu círculo interno como construiu os Peaky Blinders, lentamente, estrategicamente, selecionando gente leal. No século XXI, os irmãos Shelby seriam outra espécie de força, especialistas em áreas vitais. Um hacker brilhante, um advogado que joga sujo sem deixar rastros, um analista financeiro que entende mais de psicologia humana do que de números, um especialista em influência digital capaz de movimentar narrativas. Ele formaria um conselho invisível que governa das sombras. O primeiro negócio dele seria simples, mas explosivo: inteligência e proteção de dados. Ele percebe que as pessoas expõem tudo,
mas não sabem que esse tudo é poder. Ele cria uma empresa que oferece segurança avançada para empresários, políticos, figuras públicas. Ele entenderia que no mundo moderno, a arma mais perigosa não é uma pistola, é um vazamento. Em pouco tempo, ele teria acesso a informações que fariam homens poderosos tremerem. Mas Thomas nunca se contenta com migalhas. Ele usaria essas conexões para ir mais longe. Ele investiria em startups promissoras, não por moda, mas por controle. Toda empresa que se tornasse gigante no futuro teria nas origens o toque silencioso de sua influência. Um homem como ele, ao entrar nesse novo jogo, não queria apenas dinheiro. Ele buscaria relevância, poder real, governado pelas sombras. Ele estudaria figuras como Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, não como ídolos, mas como adversários potenciais. Ele identificaria fraquezas, ambições, padrões e, como sempre fez, usaria isso para abrir caminhos. Ele entenderia que no século XXI, quem domina logística domina o fluxo do mundo. Quem domina a inteligência artificial domina o futuro. Quem domina a atenção domina a narrativa. Ele se posicionaria onde todos ainda estão cochilando. Ao mesmo tempo, ele criaria influência pública sem jamais virar celebridade. Narrativas discretas, relações profundas, alianças com gente pesada da política internacional. Não importa o país, sempre há homens inseguros no poder. E homens inseguros se tornam títeres nas mãos de quem sabe se manter frio. Ao mesmo tempo, ele criaria influência pública sem jamais virar celebridade. Narrativas discretas, relações profundas, alianças com gente pesada da política internacional. Não importa o país, sempre há homens inseguros no poder. E homens inseguros se tornam títeres nas mãos de quem sabe se manter frio. Ele não precisaria puxar gatilhos, bastaria puxar fios. Se Thomas Shelby vivesse hoje, ele entenderia rapidamente que a guerra não acabou. Ela só ficou mais silenciosa. E no silêncio, ele é mortal. Em pouco tempo, ele dominaria setores inteiros. Sua empresa de inteligência cresceria infiltrada em governos, bancos, grandes corporações. Ele operaria como Maquiavel descreveu séculos atrás. Um príncipe que não precisa aparecer para governar, que não hesita quando o momento exige rigidez, que equilibra gentileza e terror com precisão cirúrgica. Thomas sempre foi, no fundo, uma encarnação viva do pensamento maquiaveliano. E no século XXI, isso só se amplifica. Ele investiria em comunidades digitais, como quem constrói exércitos invisíveis. Pessoas o seguiriam sem perceber que o seguem. Ele não precisaria de carisma teatral, porque sua autoridade viria da clareza, da frieza, do foco. Em uma época onde todos tentam parecer fortes, ele seria o único que realmente é. Suas influências seriam gigantes, empreendedores, líderes corporativos, estrategistas políticos. Ele seria o homem que os homens importantes chamam quando o caos começa. E ele nunca cobraria barato, porque poder nunca é barato. Com o tempo, ele criaria uma espécie de fortaleza digital e financeira. Múltiplos negócios interligados, investimentos silenciosos em empresas globais, participação em setores críticos como energia, transporte, comunicação. Nada chamativo, nada escancarado. Se alguém tentasse descobrir quem ele é no mundo moderno, encontraria apenas sombras, uma sucessão de nomes proxies, um rastro tão bem estruturado que qualquer investigador acharia que se trata de várias pessoas, não de uma mente só. Mas entre todas as armas modernas, a mais poderosa dele seria a mesma de sempre: disciplina. Thomas Shelby não se distrai, não se dispersa, não procrastina. Ele opera com uma determinação que destrói qualquer concorrência contemporânea. Hoje as pessoas pensam em desistir por qualquer obstáculo. Thomas, ele se alimenta deles.
No século XXI, ele acordaria antes de todos, trabalharia quando todos dormem, estudaria enquanto os outros reclamam. Essa disciplina o tornaria imparável, e ele a reforçaria com rituais próprios. Silêncio ao amanhecer, leitura estratégica, reuniões apenas com quem tem valor real, foco absoluto no que importa. Ele entenderia que a disciplina hoje vale mais que dinheiro, porque disciplina constrói coisas que dinheiro não compra. Ele se tornaria a figura que CEOs temem, que políticos evitam contrariar, que magnatas respeitam, não por aparência, mas por consistência, porque todo homem poderoso sabe reconhecer outro. E no momento em que Thomas entrasse em qualquer sala, mesmo vestindo uma jaqueta comum, ele dominaria o ar. Ele sempre fez isso, apenas faria com mais ferramentas agora. Eventualmente, seu império seria grande demais para ser ignorado, mas ainda assim, invisível demais para ser atacado. Ele teria a proteção que o dinheiro compra e a proteção que o medo garante. Não o medo da violência, mas o medo de irritar alguém que sabe demais, que viu demais, que enxerga além do óbvio. Em um mundo onde tudo deixa rastro, ele seria o único homem sem pegadas. E mesmo assim, no fundo, ele permaneceria o mesmo, cansado, inteligente, calculado. Ele saberia que o verdadeiro poder nunca está no excesso de força, e sim no controle interno, no autocontrole. Porque no fim, Thomas Shelby sempre foi mais perigoso pelo que consegue calar dentro de si do que pelo que consegue fazer com suas mãos. Se vivesse hoje, ele dominaria o jogo moderno com a mesma frase que já definia sua essência. Ele não espera a vida acontecer. Ele cria o cenário onde deseja vencer. Ele não segue as regras. Ele escreve novas. Ele não corre atrás de oportunidades. Ele constrói caminhos onde não existiam. E como sempre, ele venceria. Porque a época muda, mas homens feitos de propósito, disciplina e visão não mudam. Eles se tornam ainda mais perigosos. Thomas Shelby, no século XXI, não seria apenas poderoso, ele seria inevitável. No fim das contas, dominar o jogo no século XXI não tem nada a ver com aparecer forte, tem a ver com pensar forte. É aqui que Thomas Shelby deixa de ser apenas um personagem e se torna uma metáfora da mentalidade que poucos têm coragem de construir. Um homem que carrega peso no peito e cicatrizes no silêncio, mas nunca permite que o mundo veja as rachaduras. A primeira reflexão que surge quando observamos seu caminho é simples. Ou você domina o seu silêncio, ou ele te domina. Thomas nunca desperdiça palavras, nunca entrega intenção. Ele fala o necessário, no momento exato, com a precisão de quem entende que, no tabuleiro da vida, cada frase custa algo. No século XXI, onde todo mundo quer provar alguma coisa, onde cada opinião vira munição para alguém, o silêncio é uma vantagem competitiva. Maquiavel já advertia: um líder prudente não entrega suas cartas cedo demais. E assim, você aprende que força não está no que você diz, mas no que você segura. A segunda reflexão nasce do ritmo. Thomas nunca corre atrás do caos. Ele faz o caos correr atrás dele. Essa é a diferença entre viver e ser vivido. Hoje, as pessoas se perdem em notificações, comparações, urgências inventadas. A mente foi sequestrada pelo imediatismo, e sempre que você deixa o mundo decidir seu ritmo, você perde o controle da narrativa da sua própria vida. O verdadeiro crescimento só existe quando você percebe que a estabilidade nasce do domínio do tempo e não da correria. Depois vem o peso. As pessoas admiram a força de Thomas, mas ignoram o que ele carrega para tê-la. Querem disciplina sem tédio, querem paciência sem demora, querem coragem sem fracasso. Thomas é forte porque caiu mais vezes do que qualquer um viu e levantou mais vezes do que seria razoável esperar.
Ele entende que a força não se pede, se conquista carregando o peso que a vida coloca diante de você. Então surge a pergunta que muda tudo. O que você está evitando enfrentar que já deveria ter encarado? Com o peso, vêm as perguntas. Thomas nunca pergunta o óbvio, e é por isso que ele enxerga o que outros não veem. No século XXI, o problema não é a falta de conhecimento, é a falta de profundidade. As pessoas procuram respostas, mas não têm coragem de fazer as perguntas certas, as que realmente abrem portas e desarmam ilusões. A clareza se torna uma arma invisível, que só aparece quando você se permite encarar a verdade sem anestesia. E, inevitavelmente, chegamos à solidão. Os momentos mais importantes da sua vida, aqueles que moldam quem você será, não vêm acompanhados. Ninguém aplaude o processo, ninguém entende a construção. Don Corleone sabia disso. E Thomas também sabe disso. Todo líder de verdade conhece essa paisagem silenciosa, onde você é seu próprio aliado e seu próprio inimigo. A pergunta que você precisa carregar é direta. Você está sozinho porque está errado ou porque está crescendo? Poucos sabem a diferença, mas quem sabe, domina. Por fim, há uma verdade que une todos esses caminhos. A vida não entrega poder. Ela testa você até que se torne digno de recebê-lo. Thomas Shelby não nasceu pronto. Ele foi forjado na dor, no fogo, na perda e na responsabilidade que ninguém queria assumir. Maquiavel dizia que a fortuna favorece os audazes, não os perfeitos. E é isso que se traduz aqui. Não existe privilégio, existe resistência. Não existe destino, existe preparo. No fim, tudo se resume a uma só pergunta. Se a vida aumentasse a pressão agora, você quebraria ou cresceria? A resposta costuma dizer mais sobre quem você é do que qualquer vitória que já teve. No fim de tudo, depois das quedas, dos cálculos silenciosos, das estratégias que ninguém vê e das dores que ninguém entende, existe uma verdade que permanece intacta. O mundo pertence a quem decide carregar o próprio peso sem fazer disso um espetáculo. O século XXI tornou as pessoas frágeis, não porque a vida ficou mais difícil, mas porque ficou mais barulhenta. Thomas Shelby sobreviveria hoje não pelo cigarro entre os dedos ou pelo olhar impenetrável, mas porque ele entende algo que a maioria esqueceu. O poder é um estado interno, não externo. A verdadeira força não vem da imagem que você projeta, mas da disciplina que você sustenta quando ninguém está olhando. O respeito não nasce dos discursos, mas da forma como você se movimenta quando ninguém está esperando nada de você. E grandeza não aparece no auge da vitória, e sim na capacidade de se manter inteiro quando tudo parece querer te desmontar. Talvez essa seja a grande lição deste roteiro. Ninguém ensina você a ser forte. A vida testa, empurra, aperta, molda, e você decide se levanta como um sobrevivente ou como alguém que finalmente entendeu o jogo. Maquiavel diria que o destino favorece quem ousa agir. Thomas diria que quando o mundo fecha as portas, você cria a sua própria entrada. E Don Corleone diria que o verdadeiro poder nunca levanta a voz. Todos falam a mesma coisa por caminhos diferentes. A força real é silenciosa, consistente e inevitavelmente solitária. O caminho não é fácil, nunca será. Mas existe beleza nisso, porque a pressão que hoje pesa sobre você é a mesma que vai te transformar no tipo de pessoa que você sempre soube que poderia ser. A cada queda, você se aproxima mais do topo, não porque subir ficou mais fácil, mas porque cair deixou de ser um obstáculo. No dia em que você entender isso, você para de temer a queda. E quando você para de temer a queda, é aí que você sobe de verdade. E talvez, no silêncio desse entendimento pela primeira vez, você perceba que não está mais lutando contra o mundo, está lutando com ele.
não para provar algo aos outros, mas para provar algo a si mesmo. A vida nunca te perguntou se você estava pronto. Ela apenas colocou o peso e observou. E agora, depois de tudo, ela finalmente sabe a resposta. Se você chegou até aqui, meu agradecimento é simples e sincero. Se esse conteúdo te fez pensar, crescer ou fortalecer algo dentro de você, então já valeu. Se quiser apoiar esse trabalho, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo episódio. Siga firme, siga afiado.